A audiência para o querido Tony Trindade. Boa tarde, Juvenal. Boa tarde, Tony, querido feitor. Eu quero que você fique conosco aqui. Nós estamos recebendo o secretário estadual de Justiça, doutor Daniel Oliveira. É uma área que tem uma relação direta com o jornalismo que a gente faz aqui. Exatamente. Principalmente com o Balanço Geral, não é isso, secretário? Isso. Que é essa questão da violência e a ação do Estado, né, no combate à violência e como o Estado trata aqueles, boa tarde, Feitosa, boa tarde, que são condenados ou que estão custodiados aguardando o julgamento. E é sobre isso que nós vamos conversar com o secretário Daniel Oliveira. Eu tenho o prazer de ter o Feitosa mais cedo um pouco aqui hoje, antes da bancada, para a gente acompanhar essas informações do secretário Daniel e também tirar algumas dúvidas relacionadas ao setor que ele dirige. Secretário, o senhor está vindo aqui para falar inicialmente sobre novas vagas no setor prisional. Mas eu queria dar um passo atrás, antes de eu falar sobre isso, para saber do senhor como é que estão esses dias pós toda aquela turbulência vivenciada no nosso estado, no setor prisional, que o senhor, a gente tem que reconhecer, comandou com mão forte, acompanhou o par e passo, tomou as decisões que precisavam ser tomadas. A gente sente que o ambiente é um pouco mais tranquilo nesse momento. Como é que o senhor avalia tudo aquilo e como é que o senhor conceitua esse dia seguinte àquilo tudo lá? Bom, estamos trabalhando dentro de uma diretriz. Sabemos que essa área penitenciária ela é uma área complexa, não é só no Piauí, é em todo o Brasil, na América Latina em geral. Então, temos essas dificuldades. Tem hora que tem um momento mais tenso, outro tem um momento de maior normalidade, como é esse que já estamos vivendo. E ontem demos mais um passo nesse caminho, um caminho de estabilização, de estabilidade e de modernidade também, com a inauguração da Penitenciária Regional em Campo Maior. Presídio novo, moderno, com boas condições de segurança, todo feito num concreto armado, com toda uma logística mais, digamos assim, moderna e mais adequada à arquitetura, digamos assim, prisional, pelo que se pensa hoje de mais moderno para o Brasil. Então, essa obra, ela iniciou em 2009, houve uma paralisação por uma ordem judicial, nós negociamos com o Poder Judiciário, o Ministério Público ali de Campo Maior, PGE aqui do Estado deu uma aprovação final para fazer um acordo garantindo a retomada dessa obra em 2015. A obra foi retomada 100% com dinheiro do Tesouro Estadual e garantindo que esses investimentos eles cheguem para modernizar o sistema prisional. A importância é um tema que divide ainda algumas opiniões, mas hoje o sistema prisional ele não é só mais uma questão mesmo de dar ou não dar atenção. É uma necessidade que se impõe por ela mesma. Se você não investir nessa área, você vai ter dificuldade para garantir a custódia daqueles que a polícia está prendendo, daqueles que a justiça está mandando manter-se preso. Então a ideia nossa é garantir que essas ações elas se concretizem no dia a dia. Pois não, secretário, tem uma divergência hoje, assim, as pessoas dizem uma coisa, outros dizem outra. Qual é exatamente a população carcerária hoje no Piauí? São mais de 4 mil presos, aproximadamente 4.200. Como é que está essa distribuição? Entre condenados, Teresina, Teresina, condenados também, custodiados. Como é que está sendo dividido? Aproximadamente aqui na região metropolitana de Teresina, nós temos quase 2 mil presos aqui, juntando Teresina e Altos aqui. Então, inauguramos agora Campo Maior e também a região ali de Parnaíba e Picos tem quase 1.000 presos aí, aproximadamente 500 cada um. Aí temos ali Floriano, né? Isso, aí tem mais Floriano, São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, Picos. Isso, Picos e garantindo também. E a predominância, que tipo de preso nós temos? Principalmente são presos relacionados a crimes patrimoniais, furto, roubo e outras ações. Estamos agora finalizando uma discussão com o governador Wellington para garantir uma reestruturação desses presídios com nova sistemática de classificação dos presos, classificar cada presídio de acordo com o nível de periculosidade desses detentos, em alto, médio, baixo risco, permitindo que essas unidades a gente tenha uma atenção maior para aqueles que oferecem um maior risco de fuga, ou de determinar coisas ilícitas. Secretário, a superlotação nos presídios brasileiros é do conhecimento de toda a sociedade. Né? No Piauí não é diferente. Por exemplo, a casa de custódia aqui no quilômetro 7 tem capacidade para menos de 400. Já chegou a 980 presos. Esses novos presídios, presos serão transferidos da capital para essas unidades prisionais do interior? Sim, sim. Nós tivemos essa ação aí em Campo Maior e um dos objetivos é também digamos assim, reduzir o índice de superlotação na casa de custódia.
A ideia é que possamos já iniciar esse processo de transferência a partir de amanhã, levando em conta presos que também já são da região de Campo Maior. Ali na casa de custódia, se ouvia muito falar da casa de albergados. Ela ainda existe? Existe. A casa de albergados ela é uma estrutura que existe para o regime aberto. Certo. São presos que vão basicamente aos fins de semana lá prestar, digamos assim, um serviço e garantir uma atenção mais, digamos assim, limitada. Ele passa o restante da semana basicamente podendo pernoitar em casa, inclusive. E no final de semana se recolhe. A penitenciária Major César Oliveira, que é de regime semiaberto, ela foi o motivo de uma daquelas polêmicas, vamos assim falar. Aquela questão lá da criança, na cela e tal. Aquilo também, de certa forma, despertou na sociedade uma preocupação sobre como é a metodologia lá. Né? Como se dá, né? Todo o tratamento interno. Como é que tem sido? Como é que o senhor avalia aquilo lá? Que lições puderam ser tiradas daquele episódio para se resolver, secretário? Bom, nós avançamos no tema da segurança da própria Major César, lembrando que é um regime semiaberto, um regime em que a gente avança numa relação com o detento para que ele já está um passo, uma penitenciária agrícola, que ele já está um passo da liberdade. Então, esse regime está sendo aperfeiçoado também, nós estamos implantando novas técnicas e regras também de segurança e também qualificando e orientando melhor os servidores para agirem de acordo com a lei nesses trabalhos. Tem uma outra polêmica aí, eu uso a palavra polêmica porque é realmente um tema que é palpitante. A questão, por exemplo, ele se impõe por si só. Exatamente. Por exemplo, a questão dos portadores de doença mental, que são condenados, ao que se sabe, o Estado ainda não conseguiu dar um tratamento adequado. Né? Há também uma relação, eu diria, às vezes ainda muito ruidosa com o Poder Judiciário, né? Juízes que tomam decisões lá no interior, mandam para cá. Eu queria saber do senhor como é que está também essa questão, por favor. Nós estamos com uma diretriz muito clara. Quem comete crime por problema mental, ele não pode ser tratado como preso, ele tem que ser tratado como um doente. Então ele tem que ser incluído na rede SUS de tratamento, ainda que esteja respondendo por um crime, mas ele deve ser tratado e não punido como se preso fosse. Sim, nós temos um dos maiores avanços que a gente tem tido em termos de respeito aos direitos humanos tem sido basicamente nessa área, e o Piauí, inclusive a secretária do Estado do Ceará, a secretária de Justiça, veio nos fazer uma visita para conhecer esse modelo. Como é que a gente estava tratando os famosos doentes mentais que cometem crime, às vezes principalmente com familiares. Exatamente. Esses presos estão sendo tratados aonde? Pronto, eles estão recebendo um tratamento de 3 tipos. Um é com relação à residência terapêutica. Então hoje tem uma equipe, tem uma residência terapêutica aqui que funciona aqui na zona leste aqui da cidade, garantindo, através de uma equipe multidisciplinar, essa atenção. Outra é através do único hospital aqui no Piauí que tem credenciamento para fazer esse tratamento, que é o Areolino de Abreu. E outro é que quando ele já passou por essa rede e a família ainda aceita, tem um vínculo familiar que foi mantido, ele pode receber a família, recebê-lo de volta após a autorização judicial. Então, nós estamos trabalhando nessas 3 vertentes. É muito delicado, né? É um tema que exige muita atenção. Voltando aqui um pouquinho para a peculiaridade. Para a questão da ocupação dos presídios. Dos presos. Como é que o senhor classificaria hoje, que grau está a ocupação por cela? Nós temos aí o que se pode chamar de superlotação, ou temos uma coisa mais ou menos equilibrada? Olha, se a gente comparar o Piauí com outros estados, nós estamos ainda num nível de superlotação, se é que a gente pode falar assim, aceitável ou moderado. Né? E qual é a principal perspectiva? É que a médio prazo nós deveremos basicamente zerar esse déficit. Por quê? Porque além da gente ter inaugurado já 2 penitenciárias novas, uma aqui em Teresina e outra, essa de ontem em Campo Maior, nós já estamos com uma outra para entregar em 2018. Quais seriam os níveis adequados? Bom, o ideal é garantir um equilíbrio entre, basicamente, o número de presos e o número de vagas existentes e contar também com o esforço do Poder Judiciário. Nesse momento? Em torno de 2.000 vagas. Ainda 2.000 vagas. Quando o senhor fala médio prazo, o senhor fala quantos anos aí? Eu acredito que nos próximos 5 anos o Piauí consegue... Se mantiver esse ritmo. Isso, mantiver esse ritmo de inauguração. Em termos populacionais, a população carcerária do Piauí, comparada com de outros estados,
ela pode ser chamada de grande população, carcerária, de médio, como é que é? Ela, nacionalmente, ela é classificada como pequena. Pequena, né? Que é menos de 5 mil presos, é classificado como pequeno. Então, tem uns 6 a 7 estados do Brasil que é abaixo de 5 mil. E o Piauí está entre eles. O Piauí está entre eles. Outros são classificados em médio, até 50, e acima de 50 mil presos. Estamos falando que isso é de 2% da população do estado como um todo, isso, né? Então, aproximadamente isso. Na prática, o que é que a gente tem? A gente tem em torno de 4.000, 4.500 pessoas. Tem 500 que ficam flutuando, né? Prende, solta, prende, solta, prende, solta. Outros 1.000 aí, digamos assim, cumprem pena e não se afastam da criminalidade. E tem também em torno de 1.000 aí recebendo tratamento à dependência química. Então, é uma população aí que exige uma atenção nossa, do poder público. Por quê? Porque se a gente não der atenção, quem vai dar atenção é a criminalidade. Verdade. Então, vai adotá-lo. Então, ou o poder público ele cuida, ou alguém vai cuidar. E no vácuo do Estado, da família, das igrejas, quem vem é o crime organizado. Então, então a gente precisa, é um debate difícil de você fazer com a população, tem dificuldade de compreender a complexidade, mas você tem essas duas alternativas. É por aí. Ou o Estado começa a dar uma atenção a essa população, investindo em políticas públicas, melhorando a parte da educação, da saúde e tudo mais, ou quem vai fazer isso é o traficante, é o cara da boca de fumo, é alguém que vai fazer. Bom, então, nós estamos aqui para concluir com o secretário Daniel. Vamos voltar ao tema primeiro da nossa entrevista, que é a questão das novas vagas. São 160 vagas nesse novo presídio aberto aí em Campo Maior. Em Campo Maior. O senhor confirma que com a inauguração desse novo presídio, a capacidade de lotação do sistema aumentou em 463 vagas, sim, é isso? Isso. E o senhor nesses 2 anos nesses aí. 2 anos. Isso. E o senhor reafirma que num prazo médio de 5 anos, se mantendo esse perspectiva, ritmo, nós vamos chegar a um nível, vamos dizer, de equilíbrio realmente. Aí, né? Ano que vem, nós já vamos dar um salto muito grande com a inauguração da cadeia pública de Altos. Estão previstas lá 600 vagas. São 600? Isso. Então, com essa inauguração aí, na prática, a gente vai ter o dobro do maior presídio do Piauí, que é a Casa de Custódia. Então, nós vamos, com essa inauguração também do ano que vem, nós vamos dar outro passo significativo e também avançando nessa modernização, porque com tecnologia, você vê aí que a mesma tecnologia de aeroporto, você consegue ter um nível de segurança elevado e também permitindo o quê? Permitindo que com as obras que estão em andamento, com o concurso público que está em andamento, nós vamos ter uma modernização cada vez mais efetiva, permitindo o quê? Que a polícia faça seu papel, que a justiça faça seu papel e a Secretaria de Justiça garanta a custódia desses detentos. Secretário, em nome da TV, do Feitosa, do Juvenal, do telespectador de casa, agradecer a sua atenção em ter vindo aqui. Prazer. Trazer essas informações para o telespectador. É a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade repassar isso ao Piauí. Muito obrigado. Obrigado por estar vindo. Prazer, volte mais vezes. A todos aqui do jornalismo. Muito obrigado. Juvenal, cadê o Beto, Juvenal? O Beto está curtindo